boa noite. Estamos aqui somente dando uma arrumadinha, né? Dando uma arrumadinha aqui. Boa noite aos meus queridos amigos do Leal, Lar Espírita Amor e Luz. E estamos aqui ao vivo, né? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e a tão honroso convite dos nossos queridos amigos. Gostaríamos de perguntar, né, se alguém estiver nos ouvindo, se o som está bom, se a imagem está boa, né, se puderem fazer algum comentário, para que nós possamos iniciar, né? Iniciar aí a nossa singela preleção sobre Kardec, sobre Allan Kardec e o codificador do Espiritismo. Doutrina essa que tanto amamos, né? Amamos de paixão. Tá bom? Se alguém depois puder nos dizer se está tudo certinho, se o som está bom, né? Coisa que a gente espera que esteja, né? Assim, tá bom? Pois bem, gente, meu nome é José Carlos, eu sou lá do Centro Espírita Jesus Redivivo, Jardim Vila Formosa. Nós atuamos como médium, né? E realizamos algumas singelas preleções. E dessa forma nós fomos assim descoberto pela Maria, né? Do Lar Espírita Amor e Luz, ao qual gentilmente nos convidou novamente para uma live ao vivo. E estamos aqui muito felizes, muito contentes, porque amamos a doutrina espírita, temos por ela assim, uma grande paixão, e dessa forma nós vamos tentar fazer o melhor, tá bom? Procurarmos fazer o melhor, e dessa forma nós gostaríamos de iniciar com uma prece, ao qual nós pedimos a inspiração, a ajuda do plano espiritual para nós e para todo mundo, né? Antes, porém, gente, todas as lives nós temos por hábito dizer que é um evangelho, que lembrando da mensagem do Cristo, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali ele estará, né? E quando nós elevamos o pensamento num propósito do evangelho, num propósito do bem ao próximo, nós contamos com a presença, com a ajuda das entidades amigas, não é isso? Dessa forma, nós convidamos as pessoas de se apropriarem de um copinho d'água, para que durante a preleção, durante a nossa exposição, possam os amigos espirituais colocarem aí o remédio, colocarem aí a substância, que com certeza muito nos ajudará, né? Porque segundo Emmanuel, a água é o elemento mais propício para receberem as energias do plano espiritual. Então que nós confiamos, que nós tenhamos certeza dessa ajuda, desse amparo, dessa presença das entidades amigas, tá bom? E se no transcorrer da nossa preleção alguém puder dizer se está bem a imagem ou o som, a gente agradece. Nós gostaríamos de fazer a prece inicial, e essa prece eu quero oferecer a todos os amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Eu tenho ela em mente, né? E gostaria de oferecer a todos vocês. É uma prece que eu amo de paixão, e tenho a certeza que com essa prece
nós já contaremos com a ajuda dos benfeitores amigos. E diz assim: fechando os nossos olhos, nos preparando. A Guilmar Jaque, oi Guilmar, boa noite. Miriam, Maria Helena, Luciana, boa noite, sejam bem-vindas, viu? Que Deus nos abençoe mais uma vez, sempre, né? Então, eu queria convidar todos para a prece inicial, dizendo assim: Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias atribulados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofrimentos. Apegai-vos a ele cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes de arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouça a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Que Jesus, nosso divino Mestre, possa amparar e proteger todos os nossos amigos, e que possa, acima de tudo, Jesus, dar-nos forças, a fim de que possamos cumprir o teu legado, através do teu evangelho de luz, que tanto nos tem beneficiado na atual existência. Que tenhamos, Senhor, forças para colocarmos em prática, através dos nossos pensamentos, que se traduzem nas palavras e nas ações. Porque em teu nome, Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, e com a presença bendita dos amigos espirituais, damos início a mais esta live aos queridos amigos do Leal. Muita paz a todos. Gente, nós gostaríamos de falarmos hoje de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Para nós é uma honra estarmos falando a vocês que nós temos um conhecimento do grande trabalho que vocês realizam. Parabéns a todos vocês. Que Jesus possa abençoá-los e pedimos que se envolvam, que estudem, para que não venham ser campo fértil das dúvidas e das incertezas. Estamos no caminho, meus amigos. Para tanto, seguimos em frente sem esmorecer. O que eu vou dizer aqui, com certeza, todos os nossos amigos de ideal já conhecem. E como eu já falei de outras vezes, por mais que seja eloquente o palestrante, o expositor, nós não conseguimos abarcar tudo, né? Então nós vamos simplesmente falar algumas coisas simples, né, do insígne codificador, e para que desperte interesse no coração de todos os nossos queridos ouvintes. O senhor Hipólite Léon Denisard Rivail, ele nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, França. Os seus pais tinham uma vida razoavelmente boa, era juiz o seu pai, e eles eram de família católica. O senhor Rivail, aos 10 anos, ele foi estudar em Verdun, na Suíça, no colégio do célebre professor emérito, né, Jean-Henri Pestalozzi. O senhor Rivail Denisard, ele tinha tanta facilidade de entendimento
que narra os seus biógrafos que, na ausência do emérito professor Pestalozzi, ao qual deveria realizar palestras e viagens para outros lugares, estados ou países, o senhor Rivail passou a substituí-lo. E ele tinha tanta facilidade em aprender que ele também se apropriou de outros idiomas. Ele falava fluentemente o francês e também aprendeu a falar outros idiomas, como o espanhol, como o italiano, o inglês e o holandês. E isso vai facilitar o senhor Rivail futuramente, né, em receber, através da revista Espíritas, informações sobre a mediunidade de outros países do mundo. Lá, nesse instituto de Jean-Henri Pestalozzi, ele entra em contato com o protestantismo. Ele era de família católica e agora ele passa a compreender o protestantismo de Martinho Lutero, que, como todos nós sabemos, Martinho Lutero era bispo da Igreja Católica, né? E ele era contra algumas coisas, ele protestava contra algumas coisas. E dessa forma, uma das coisas que ele foi mais contra foi com as chamadas indulgências. Todos nós sabemos que houve uma época em que a igreja cobrava, né, pelos pecados. Desde um simples pecado a um pecado muito mais complexo, a igreja cobrava. E Martinho Lutero era contra, né, esse pagamento. Não poderia existir isso. Porque, na verdade, isso vinha enriquecer a igreja de uma forma inapropriada, segundo Martinho Lutero. E aí houve uma cisão e o surgimento, né, do chamado protestantismo, ao qual todos nós conhecemos. Não só isso. O senhor Denizardi, ele passou também, gente, a estudar o chamado magnetismo de Franz Anton Mesmer. E aí nós gostaríamos de abrir um parênteses, porque Franz Anton Mesmer, ele nasceu no ano de 1734 e desencarnou no ano de 1815, aos 80 anos de idade. Era alemão. E Mesmer, ele defendia a seguinte questão. Ele afirmava que todos nós somos dotados de uma energia, de fluidos, e temos a capacidade que, através dos bons pensamentos, através da oração, ao impormos as mãos no nosso próximo, em lugares ao qual ele esteja doente, com toda certeza ele haverá de ser curado. Percebam que Mesmer não era espírita. Aliás, o espiritismo vai surgir somente no século XIX com o senhor Rivail. Dessa forma, Mesmer, ele dizia também o seguinte, ele defendia essa tese e ele agia assim. Ele dizia, se na casa de alguém existir uma pessoa enferma, que traga para mim uma peça de roupa, um lenço, onde, através da energia, nós vamos magnetizar, vamos colocar nesse tecido bons fluidos, para que a pessoa que for colocar aquela vestimenta ou lenço, né, ela seja impregnada daquelas boas energias. Ele foi muito contestado, Mesmer, na sua época, pela ciência, ao qual não aceitava essas teses de Franz Anton Mesmer. Mas mesmo assim, ele jamais ficou desestimulado. Inclusive, ele também dizia que as pessoas se apropriassem da água e levassem garrafas. Até ele iria magnetizar para as pessoas, ao ingerir, também obtivessem a cura. E o senhor Rivail, ele era um apaixonado estudante do magnetismo animal de Franz Anton Mesmer.
Pois bem, Kardec ele foi um grande pedagogo, né? E de retorno para a França, nós vamos observar que as mesas girantes já haviam se popularizado não somente em solo francês, não somente na França, como por outros países europeus. Nós que somos espíritas, ouvimos muito falar sobre as mesas girantes, sobre a dança das mesas, né? Como acontecia isso? Algumas pessoas sentavam em torno de uma mesa redonda, né? E tinha um tripé, e existiam pessoas que tinham uma certa energia, uma mediunidade, que vai ser estudada depois. Mas colocavam as mãos espalmadas sobre a mesa, colocavam um alfabeto, palavras, né? Letras do A até o Z, e aí, em oração, em concentração, com a meia luz, ao questionar esse mundo desconhecido, esse mundo sobrenatural, havia uma resposta. Para cada pancada era uma letra. E ali surgiam as frases, surgiam textos que contemplavam aqueles que assim o perguntavam. E dessa forma, o senhor Rivail tinha um amigo chamado senhor Fortier. O senhor Fortier era um grande amigo de estudo do senhor Rivail, do Denisard Rivail, futuro Kardec. E dizia para ele assim: senhor Rivail, o senhor deveria assistir o que vem acontecendo por todos os salões de Paris. É interessante vermos essas manifestações, essas batidas das mesas. O senhor não gostaria de ir visitar, de fazer uma visita numa dessas reuniões? Ele dizia: não, de forma nenhuma, meu amigo Fortier. O dia que me provarem, segundo o Rivail, o dia que me provarem que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, e ainda podem tornar-se sonâmbulas, quem sabe, talvez, eu passarei a acreditar. Até lá, me deixe tranquilo, né, nos meus estudos científicos, e o senhor tem toda a liberdade, né, de frequentar esses lugares. Pois bem, isso agora nós estamos no ano de 1855, ao qual esse convite foi feito ao senhor Denisard Rivail. Gostaríamos de também aqui abrir um parênteses. Oi, Yara Paixão, boa noite, Vanessa. Gostaríamos de abrir aqui um parênteses e de lembrar sobre o surgimento dessas manifestações do mundo espiritual, que faz parte, né, do nosso estudo sobre Kardec, o codificador. Todos nós que lemos a vida de Kardec, nós vamos lembrar da família Fox, que viveram em Hydesville, numa pequena cidade dos Estados Unidos, bem próximo, né, alguns quilômetros de Nova York. Nessa cidade, nesse vilarejo de casas de madeira, né, de um andar, existia a família Fox. A família Fox era constituída, gente, de 4 pessoas. O seu John Fox, Dona Margarete, a Kate, uma garotinha de 11 anos, e também uma menina, filha, né, a Margarete, que tem o nome da mãe, de 14 anos. Em meados de março do ano de 1848, em Hydesville, eles passaram, né, a serem incomodados por essas batidas, por fortes batidas na casa. Quando eles desligavam, né, o lampião para ir descansar, começavam batidas nas janelas, nas portas,
nos móveis, no assoalho. E o Sr. John Fox, uma pessoa metodista, da protestante, né? Ele acreditava que eram os vizinhos que faziam qualquer tipo de brincadeira com ele. E ele chegou, inclusive, sair para fora de madrugada, antes das batidas iniciarem, né? E ele observava que do lado de fora não existia ninguém. E as batidas eram confirmadas pela esposa e pelas filhas, que lá dentro estavam, né, naquela expectativa. E essas batidas começaram a incomodá-los de tal forma que numa certa madrugada, já não conseguindo mais dormir, porque as filhas já estavam com medo de dormirem sozinhas no quarto, foram para o quarto dos pais. E aí eles descem, né, com o lampião aceso. E a pequena Kate tem um site de perguntar assim: seu Perneta, porque eles observavam que quando parece que alguém andava com a perna claudicante, né? E fazendo um certo barulho estranho. Então a pequena Kate diz assim: seu Perneta, faça o que eu faço. E ela dá 3 toques no chão com seus pezinhos. E 3 barulhos são ouvidos. Depois ela bate as mãozinhas. E da mesma forma é ouvido. A mãe, Dona Margarete Fox, diz assim: Senhor Perneta, quantos filhos eu tenho? E aí ela ouve 7 pancadas. O marido do lado diz assim: ah, se equivocou, né? Foi 6. Mas não, a mulher, né? A mulher é uma pessoa assim excepcional. E dessa forma, ela fala assim: não, nós tivemos 7 filhos. Só que um morreu logo após o parto. A partir daí ela percebe que a vida continua e que aquela entidade lhe afirma que ela tem 7 filhos. Que aquele que morreu se encontra no plano espiritual. A partir daí, gente, nasce para todos nós a chamada tipologia. Batidas. Através das batidas, os espíritos ou aqueles que nos antecederam em túmulo, desculpem, se fazem presente através das batidas. E eles então, né, já que são batidas, eles vão se reunir em torno de uma mesa, farão perguntas a esse ser estranho, que em nenhum momento vão acreditar que seja demônios, de forma nenhuma, e vão questionar ele, a esse ser desconhecido. E vai convencionar-se, como nós sabemos, né? Uma batida para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C, assim sucessivamente. E através dessas reuniões, lá em Hydesville, com essa família metodista, eles descobrem que aquele ser invisível, aquele ser do outro mundo, o nome dele é Charles B. Rosner, que ele foi assassinado naquela casa há 5 anos atrás. Era um caixeiro viajante. Ele foi assassinado por facadas e o seu corpo foi sepultado, foi enterrado a alguns metros da casa, no solo, envolvido com cal, para que não exalasse o mau cheiro, e depois futuramente foi descoberto e foi comprovada, né, essa atuação do mundo espiritual. A partir de Hydesville, essas batidas do mundo espiritual se multiplicaram, triplicaram. Sai do continente americano e vai se popularizar por outros países do continente europeu, né? Como na época a França é a cidade de luz, né? Lá é que vai existir um grande contingente dessas manifestações. Pois bem,
Logo depois, o senhor Fortier, logo depois do senhor Fortier, o senhor Rivail recebe a visita do senhor Carlotti. O senhor Carlotti era um corso russo, ao qual o senhor Rivail tinha um grande respeito e uma grande admiração. Ele é uma pessoa que não se dava ao luxo de ser enganado. E o senhor Carlotti será a primeira pessoa que dirá ao senhor Rivail a respeito dessas manifestações de uma forma muito séria, falando inclusive que aquelas manifestações provinham de espíritos, de pessoas que um dia viveram na Terra e que havia uma necessidade de um estudo. Dessa forma, o senhor Hipólito Leon Denizar Rivail, ele então aceitou fazer uma visita na casa da senhora Prene Maison, onde ele vai conhecer as meninas, né? Baudin, e a partir dessas manifestações, ao qual ele começa também a fazer alguns questionamentos, ele vai observar que aquelas manifestações nada mais são do que verdadeiramente daqueles que viveram na Terra e que a vida continua. A partir daí, o senhor Hipólito Leon Denizar Rivail começará, como é um grande pedagogo, começará a formular inúmeras questões. Não submetia somente 1 ou 2 médios, mais ou menos uns 10 médios. E as respostas vinham de acordo com aquilo que ele imaginava. O Espiritismo nasce através da filosofia, né? O que é filosofia? Filosofia é a arte de questionamento. Então ele começa a questionar os espíritos através dos médiuns, que através dos médiuns lhe trazem inúmeras informações sobre a veracidade da continuidade da vida além do túmulo. E dessa forma, através dessas informações, vai surgir uma obra maravilhosa que todos nós conhecemos com o nome de O Livro dos Espíritos. Só que o senhor Hipólito Leon Denizar Rivail, ele era muito conhecido por toda a França. Ele ministrava cursos. Ele tinha livros, né, na área da matemática, das ciências. E ele catalogou 501 questões. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, surge com 501 questões. Somente a partir da segunda edição se ampliou para 1018, 1019 questões e mais de 200, né, explicações. Pois bem, a questão era que nome deveria eu colocar, né, na capa do livro. Ô, meu querido Ed Moreira, boa noite, meu amigo, saudades de você também. Que nome deveria eu colocar na capa do livro? Porque eu quero que o livro seja aceito pelo seu conteúdo e não pelo nome, pela importância daquilo que todos nós haveremos de ler. Então, nessa dúvida, foi delineada, né? Foi dirimida aí através do médium, pelo seu espírito protetor Zéfiro. Então ele questionou o espírito Zéfiro, seu espírito protetor, né, sobre essa questão, e ele diz assim: olha, senhor Rivail, nós, em encarnações passadas, nós fomos druidas, fomos sacerdotes, nós cultuávamos esse Deus único, né? Éramos vegetarianos, cultuávamos as florestas, respeitávamos os animais, a vegetação.
E naquela época, bem antes de Cristo, né? O meu nome era Zéfiro e o teu nome era Allan Kardec. Então, seria bom o senhor colocar o nome de Allan Kardec. O que você acha? Ele amou, né? Então, ao lançar o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril do ano de 1857, o Livro dos Espíritos com o nome Allan Kardec. Rapidamente, a obra se esgotou, a primeira edição se esgotou. Tal interesse, né, de mostrar a todos nós a nova realidade espiritual, que aqueles que vêm nos falar não são demônios, são almas daqueles que um dia conviveram na Terra. Não existe na doutrina espírita, gente, nada de sobrenatural. A partir do Espiritismo, a partir do surgimento do Consolador Prometido, o que nós temos em mãos é o natural. É natural. Chega o momento em que cessa a nossa vida aqui na Terra, nós nos veremos despojados do corpo físico e nós continuaremos a viver no mundo espiritual com o perispírito, que é o corpo do espírito que é modelado do corpo material. Eu, do jeito que vocês estão me vendo agora, né, ao desencarnar e vir me apresentar lá no Leal, eu terei essa característica e os médios videntes virão assim: ah, esse daí é o José Carlos. É o José Carlos, assim como outros tantos, né? Pois bem, o Espiritismo, ele não veio lutar contra nenhum tipo de religião. Se alguma coisa o Espiritismo vem lutar contra, sem dúvida alguma, é com o materialismo, que propaga que tudo termina, que não existe Deus. Só que essa obra monumental, trazida por o insígne codificador Allan Kardec, ele nos vem mostrar a prova da existência de Deus. Como prova da existência de Deus? Prova tudo aquilo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Se qualquer um de nós adentrarmos uma floresta e lá no meio encontrarmos a obra, um quadro, uma pintura, uma escultura, nós não veremos quem fez aquilo. Mas saberemos perfeitamente que aquela peça pertence ou foi realizada por um ser humano. Então, muitas das vezes, não precisamos ver o autor para sabermos que ele existe. É como recebermos uma carta e pela caligrafia nós sabemos que pertence a um amigo distante, a uma pessoa assim muito importante. Então, o Espiritismo nos traz a prova da existência de Deus. O Espiritismo nos fala sobre a criação universal. Tudo foi criado por esse Deus poderoso, desde o infinitamente pequeno do microcosmo ao infinitamente grande que é o macrocosmo. Tudo está sob as leis de Deus. Nós vivemos em Deus como peixe na água. Nós estamos no halo de Deus. O Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nos fala das muitas moradas. Moradas ao qual Jesus prometeu que quando ele fosse, haveria de preparar as moradas. E existem inúmeras moradas para toda e qualquer situação. Porque Kardec, ao questionar os espíritos, ele vai nos trazer, né, inúmeras situações, como existe lá no livro O Céu e o Inferno. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos sofredores, espíritos, comunicações, né? De espíritos que se equivocaram, espíritos homicidas. Então, a cada situação, uma determinada morada. E aí existem inúmeras. E Jesus afirma: eu vou e vou preparar uma morada, para que lá onde eu estiver, futuramente, vós estejais também.
Mas é claro que para estarmos com Jesus, é importante que nós façamos e realizamos o que ele nos pediu, porque o Espiritismo fala que Jesus é o guia e modelo de todos nós. Na questão 625 do Livro dos Espíritos. É o ser mais perfeito que Deus nos deu. E se seguirmos de fato aquilo que Jesus nos trouxe, com certeza veremos, né, de um dia alcançarmos as regiões sublimes de espíritos felizes e angelicais. O Livro dos Espíritos também fala sobre a pluralidade das existências. E nós vemos que esse mundo é muito diversificado. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Ou alguns em situações boas, outras em situações ruins. Por quê? Porque Deus quis. Deus disse, você é cego, você vai nascer cego, você vai nascer surdo. Não, você vai nascer perfeito. Não. Trazemos as consequências das vidas passadas. Por isso o Espiritismo fala da pluralidade das existências. Chico Xavier sempre falava disso. Quando era questionado, e Chico dizia humildemente, então me explique, por que pais tão retos, pessoas tão sinceras, terem filhos cegos, surdos, mudos, destituídos de membros, autistas? Se não existir reencarnação, então vivemos num mundo do acaso e Deus não existe. Estamos à mercê da fatalidade. Mas sabemos perfeitamente da existência de Deus, né? O Espiritismo fala de um céu e de um inferno, não como lugares, mas como estados da alma. O Espiritismo fala que existem bons lugares e lugares ruins. E que para lá nós iremos de acordo com aquilo que nós realizarmos aqui na Terra, não é isso? Fala também sobre a comunicação dos espíritos, como começou. O Espiritismo só existe pela questão da comunicação, que foi estudado profundamente por Allan Kardec, que nos trouxe essa maravilhosa obra, que é o Espiritismo, que para nós é o Consolador prometido. Nos fala também sobre a eficácia da oração, gente, do bom pensamento, procurando reaver todo o ensinamento do Cristo. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. A partir do momento em que nós elevemos o pensamento para o bem, atraímos o bem e nos iluminamos. É assim e será sempre assim, né? Fala também sobre os suicidas e suas consequências. Não ficarão eternamente em regiões de trevas e de umbral. Fala do remorso, do arrependimento, do equívoco, que infelizmente, por desacreditar daquilo que ele poderia realizar, em determinado momento ele dá cabo à vida. E aí ele entra num processo duplicado, porque embora não tenha resolvido aquela questão que ele poderia, ele se inseriu em outra pior, porque suicidou-se. E a partir do suicídio, ele terá terríveis consequências. E tudo isso o Espiritismo nos mostra para que aumente em nós esse amor a Deus, essa confiança em Deus, nesse ser sublime que está sempre nos ajudando e nos amparando através da inspiração, através dessas energias que cabe a nós, né, nos colocarmos em condições para recebermos toda essa ajuda do mundo espiritual. Nós gostaríamos de dizer sobre o Consolador Prometido, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos lá uma passagem de João Evangelista, que é uma mensagem de Jesus, né? Que é no capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 em diante. É assim?
que está lá. Essa mensagem diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, Consolador prometido, terá por base duas questões únicas. Primeiro, fazer-vos lembrar de tudo aquilo que eu disse, porque as pessoas vão esquecer. E a outra é explicar tudo aquilo que está no Evangelho. Porque somente com a chegada do Consolador prometido poderão, futuramente, compreender melhor as minhas palavras. E dessa forma, eu gostaria de convidar todos vocês. Existe uma obra maravilhosa do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, que é intitulado Crônicas de Além-Túmulo. É a quarta obra, desses 400 e poucos livros psicografados pelo Chico. Mas nessa quarta obra, intitulada Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, que ela surgiu no dia 25 de junho do ano de 1937, existe nesse livro, gente, uma mensagem maravilhosa intitulada A Ordem do Mestre. É fabulosa. Eu acho que todos nós espíritas deveríamos ler, reler e refletir sobre essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem, ela narra uma conversa de Nosso Senhor Jesus Cristo, no século XVII, com João Evangelista, o vidente de Pátimos. Essa mensagem conta que Jesus chama o grande amigo João para uma conversa, para um diálogo. E o Humberto de Campos narra que, naquele momento, João, que desencarnou assim, em idade avançada, ele estava rejuvenescido, mais velho, luminoso, claro, né? E aí eles estão conversando. Eu vou dar uma resumida, porque o diálogo é mais ou menos assim. Jesus pergunta a ele como estaria a sua mensagem na Terra. E João relata que, infelizmente, houve um fracasso nos 4 cantos do mundo. Muitos daqueles que se apropriaram dos ensinamentos de Jesus deturparam, mataram, escravizaram, tomaram terras, usaram de má fé, fizeram coisas terríveis em perseguições, em inúmeras matanças. E dessa forma João vai relatando, o que os homens, o que as pessoas fizeram da mensagem do Cristo, deturpando de forma global. E aí o diálogo continua até que em determinado momento Jesus diz assim, e aí eu anotei, para mim não esquecer. E aí Jesus diz assim: João, já que os vivos fracassaram, isso está na mensagem, gente, já que os vivos fracassaram, mandarei que os mortos falem na terra, em meu nome. E você, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. É interessante. É interessante que Jesus diz: já que os vivos fracassaram, eu convocarei os mortos, para que ressurja dos túmulos e traga novamente a verdade. Jesus, na sua visão eterna, já sabia que os homens fracassariam e que haveria necessidade de vir o Consolador prometido.
E nessa obra, Humberto de Campos nos traz essa mensagem, mostrando que João está na frente dessa obra do Consolador prometido. Agora, gente, se nós todos, né, com certeza, nós temos em casa esse livro, o Livro dos Espíritos, não é isso? Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala sobre o prolegômenos. Olha aqui, ó. Prolegômenos. Tá bom? O que é o prolegômenos? Prolegômenos é um resumo que Kardec faz um relato sobre a importância dessa obra, que é o Livro dos Espíritos. Prolegômenos é isso, né? Então, antes de nós começarmos a ler o Livro dos Espíritos, nós lemos o Prolegômenos, para nós termos a certeza daquilo que nós vamos ler. Quando terminamos de ler o Prolegômenos, que é uma folhinha, né? Uma folhinha e meia, quando nós terminamos de ler o livro, o Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, todas as pessoas podem pegar e ver, podem conferir, né? Lá no finalzinho tem o nome de alguns espíritos que colaboraram para a chegada do Espiritismo, que para nós é o Consolador prometido. Veja a veracidade, a comprovação que Kardec nos trouxe. Pois bem, lá no finalzinho tem alguns nomes. Os nomes assim, ó. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg. Mas o interessante é que o primeiro nome que aparece, que todos podem comprovar, é São João Evangelista, gente. Maravilhoso, não é? É maravilhoso que muitas vezes não percebemos que o Espiritismo é o consolador que Kardec trouxe para todos nós. É a terceira revelação. Não há dúvida. Os fatos comprovam a veracidade dessa grandiosa obra. Por isso que é importante nós lermos, nós estudarmos, nós refletirmos, para que nós não sejamos, como dissemos no começo, um campo fértil, que alguém venha e semeia, coloque a semente da dúvida, da incerteza. Não. Há que praticarmos tudo aquilo que se encontram no Evangelho do Cristo, que foi trazido agora, né, de uma forma muito mais lúcida, pelo chamado Espiritismo, que para nós é o Consolador prometido. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo são duas obras que não deveriam nunca deixar de ser lidas por nós. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, gente, foram duas obras que Bezerra de Menezes conheceu profundamente. Nunca deixou de ler, e para nós foi considerado, né, o Kardec brasileiro. Fora Bezerra de Menezes, esse espírito luminoso, que renunciando a regiões sublimes fica conosco, nos ajudando e nos inspirando, quem também vai se apropriar do estudo e divulgação do Consolador prometido, da terceira revelação, do Espiritismo cristão, na prática do bem e da caridade, também será Eurípides de Barçanufo, Caio Barichútil, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Ivone do Amaral Pereira,
e também, né, outros tantos, mas Francisco Cândido Xavier, que na sua humildade conhecia profundamente essas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não somente conheciam, como também praticavam, na sua mais pura expressão, porque sabia que era verdade. E quando nós sabemos que aquilo que seguimos é verdade, não precisamos gritar aos quatro cantos do mundo de forma nenhuma. O que nós precisamos é agir, é realizar, é procurar fazermos o melhor. Porque Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao se tornar Allan Kardec, honrou essa maravilhosa doutrina, que após lançar o Livro dos Espíritos, ele também fundou a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris e também a Revista Espírita, ao qual ele entrava em comunicação com médiuns, com personalidades famosas do mundo todo, mostrando que a vida continua. E a vida continuando, nós deveremos fazer aqui o que é de melhor. Porque o que nós fizermos será o reflexo do espelho nosso na espiritualidade. Ao praticarmos o bem, iremos para um bom lugar. Mas e aqueles que ainda se encontram em situações terríveis, na prática desumana? Oremos por eles. Porque Deus sabe o que faz. Colocou-os junto de nós para que nós, através da paciência, do amor, da confiança, da fé, continuemos o nosso caminho. E eles verão naqueles que seguem o Cristo uma oportunidade de se renovarem. Caso isso não aconteça, cabe a Deus julgar. Mas temos conhecimento de que muitos haverão de serem levados para um outro local, inferior à Terra ou igual à Terra, um outro planeta, para que lá cumpram, né, a sua renovação, ao qual nós estamos já procurando realizar nessa atual existência. Então, gente, eu agradeço aí de coração todos vocês que estão nos ouvindo, agradeço o carinho de nos ter assistido, de nos estar assistindo, né, na casa de vocês. Muitos, né, a maioria a gente não conhece aí pessoalmente, mas a gente fica muito feliz mesmo, né, pela oportunidade, pelo convite que nos foi dado aos amigos do Leal, e que possamos, né, numa nova oportunidade, estarmos juntos novamente, falando um pouquinho de Jesus, de Kardec e de outros tantos baluartes da doutrina espírita que tanto amamos. Tá bom? Nós gostaríamos de convidar. Oi, Guilmar Jaque, um grande abraço para você, um grande beijo, obrigado, viu, Guilmar? Sempre presente. Nós gostaríamos de fazer uma prece, uma vibração nesse momento, contando com todos vocês. Lembrando que pensamento é vida, e nós podemos, a partir desse momento, né, fazer com que essas vibrações ela chega a todos os lugares onde existir a dor e o sofrimento. Tá bom, gente? Então, coloquemos novamente o copinho de água do lado, elevemos o pensamento a Deus, fechando os nossos olhos e dizemos: Senhor de infinita bondade, obrigado, Jesus, pela oportunidade bendita.
Vós que um dia renunciastes às regiões mais sublimes e veio até nós, Senhor. Viver junto com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas incertezas. Mas sabemos perfeitamente, Jesus, que você é o caminho, a verdade e a vida. É o médico dos médicos. É a solução para todos os nossos conflitos. E é exatamente a você, Jesus, que nós gostaríamos de pedir por todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados. Olhai, Jesus, de uma forma compassiva, como traduz o teu coração e o teu olhar. Aqueles ainda que vagam nas trevas do sofrimento e da dor. Muitos ainda se encontram, Jesus, vivendo debaixo de pontes e viadutos. Os moradores de rua, aqueles que moram em favelas, em tristes condições, sem água, sem o alimento necessário. Que vós, Jesus, através dos mentores amigos, possa abençoá-los e protegê-los. Abençoando e protegê-los todos aqueles envolvidos nas drogas, nas bebidas, que perdem a oportunidade bendita de evolução. Que possam os amigos espirituais abençoá-los e despertar em seu íntimo a consciência para a espiritualidade, para a boa ética, para a razão, para aqueles que estão presos, Jesus, do mundo todo, que delinquiram, que se equivocaram, mas que sabemos, Jesus, que eles têm os seus espíritos ligados às mães, aos pais, aos amigos que tanto os amam. Pedimos, Jesus, ainda por todos aqueles que estão atravessando pelo Covid, que viram amigos partirem para o plano espiritual, deixando marcas de uma grande saudade, de dor na separação. Para as famílias do mundo todo, para os dirigentes de todos os países, que os inspirem, para que o cargo que ocupam sejam dignificados por boas atitudes. Jesus, abençoa e proteja todos aqueles que reencarnaram na condição de cegos, surdos, mudos, os autistas. Que vós, com a tua mão bendita, possa todos abençoar, fortalecendo e os amparando, para que cumpram com dignidade e amor a sua tarefa, a sua missão. Enfim, Jesus, gostaria de mais uma vez reiterar o meu pedido a todos os corações amigos do Leal, que possam os benfeitores amigos adentrar os lares de cada coração, os lares, os quartos, as salas, os corredores, todos os compartimentos, abençoando, iluminando e protegendo todos esses corações amigos, que eu tenho certeza que através das boas intenções haverão de conquistar um lugarzinho bem melhor do plano espiritual. Obrigado, Jesus, pela tua presença e pelo teu amor de sempre, perdoando-nos através da tua paciência os nossos deslizes, os nossos fracassos, as nossas dúvidas. E para encerrar, gostaríamos de dizer que Jesus, com toda certeza, está conosco desde milênios, mas que nós possamos e devemos fazer a nossa parte para que também nós estejamos com Ele e para que todos aqueles que de nós se aproximarem sintam a tua presença através da palavra e das ações. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, ilumine cada coração e que, se puderem, quando puderem, meu nome é José Carlos, também me coloque no rol de orações de todos vocês. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado mesmo, viu? Muita paz, Jesus os abençoe. E vamos encerrando, né? A gente vai clicar aqui para encerrar.